fome. Quem deste pão come sempre há de viver. Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos familiares de Ailda e de Carlos, que hoje celebram o 7º dia da partida destes entes queridos para a casa do Pai. E o Evangelho de hoje nos fala de ressurreição, nos fala de vida eterna, nos fala de plenitude. Estamos, desde o domingo passado, estamos acompanhando a leitura de um discurso que nosso Senhor Jesus Cristo fez em Cafarnaum. Ele, em Cafarnaum, anuncia que dará o seu corpo como pão para alimentar o mundo e dará o seu sangue como vinho para saciar a sede de eternidade que cada um trazemos no coração. E o evangelista São João recolhe no capítulo 6 do seu evangelho o discurso sobre o pão da vida. Mas eu gostaria de elencar alguns elementos importantes para nós. O primeiro é que existe uma comparação, existe um paralelo entre o que acontece conosco e que nos mantém vivos na vida biológica e aquilo que acontece conosco e nos mantém vivos espiritualmente. Em outras palavras, para que nós nos mantenhamos em vida, nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos, em quase num diálogo com a natureza, nós precisamos trocar com ela elementos para que nós nos mantenhamos vivos. A mesma coisa acontece com a nossa vida espiritual. Também nós devemos nos alimentar espiritualmente para vivermos espiritualmente. Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A Eucaristia, ela produz em nós e nos mantém na vida eterna, nos mantém na vida de Deus, porque nos une ao próprio Cristo. A Eucaristia antecipa para o hoje da nossa existência aquilo que nós vamos viver no céu, na vida eterna.
antecipa-se para o hoje da nossa vida esta intimidade, esta comunhão com Cristo, e assim a sua vida é nossa vida. E assim nós podemos, mesmo estando no mundo, nós podemos nos compreender como não pertencentes do mundo, porque nós carregamos uma semente de eternidade. A propósito, o Salmo responsorial dizia: é Ele quem dá vida à nossa vida. Pela Eucaristia, nós vivemos espiritualmente e nós iniciamos essa dinâmica de vida eterna que vai consolidar-se, que vai nos colocar na plenitude da vida eterna, quando para nós chegar o fim desta vida biológica e iniciar-se para nós o início da vida plena, da vida perfeita. Amados irmãos, o mundo não quer que nós compreendamos essa verdade. O mundo impede, por todos os meios, que nós compreendamos que além da vida natural, além da vida física, além da vida biológica, existe uma vida espiritual que nós precisamos mantê-la, que nós precisamos zelar, que existe uma saúde espiritual, e a Eucaristia é para nós remédio de vida eterna. Por isso, compreender que nós não somos apenas um aglomerado de células, mas compreender que nós possuímos uma alma, e essa alma é imortal e precisa ser alimentada significa então acordar para as coisas mais profundas e mais verdadeiras da existência. Porque, mais cedo ou mais tarde, esta vida natural chegará ao fim. Mas se nós, ao longo dela, tivermos alimentado a nossa espiritualidade, nós viveremos para sempre. Nós seremos para sempre felizes, porque nós soubemos acreditar no pão que sacia a fome de eternidade do ser humano. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Tenhamos, irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de apostar todas as nossas fichas, se assim pudéssemos dizer, não nesta vida passageira, que mais cedo ou mais tarde nos será arrancada de nossas mãos, mas tenhamos a coragem de apostar nossas fichas, em outras palavras, de colocar o nosso coração naquelas coisas que não passam, e mesmo vivendo no meio das coisas que passam, compreender que nós temos uma meta, que nós temos um destino, que nós temos um futuro, que não é igual a este mundo que mais cedo ou mais tarde passará, mas que nos introduz no mundo pleno de Deus. E aí sim haverá um só rebanho e um só pastor. Façamos o nosso ofertório, e nesse ofertório entreguemos ao Senhor, colocando no pão e no vinho, o nosso desejo de valorizar a Eucaristia como alimento de vida eterna, sem o qual nós não podemos viver, porque o seu corpo é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida, que alimenta e que sacia para a vida eterna.